O Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia foi assinado em junho de 2019, mas para entrar em vigor precisa ser ratificado pelos parlamentos dos 31 países envolvidos. O acordo permitirá a eliminação ou redução de tarifas de importação de produtos comercializados entre os dois blocos para acelerar as atividades comerciais. Atualmente, há um debate entre representantes do Mercosul e da União Europeia sobre a inclusão de compromissos ambientais adicionais neste acordo comercial já assinado. Então, essa medida é crucial para que o texto seja aprovado pelos países da União Europeia e entre efetivamente em vigor. Agora, os representantes sul-americanos, eles querem evitar a inclusão de sanções no instrumento adicional dessas questões ambientais. Eles não querem criar obrigações legais, além daquelas que já estão no texto original. Já os europeus defendem que os compromissos ambientais sejam juridicamente vinculantes. Então, dessa forma, os compromissos ambientais que não forem cumpridos, aí eles poderiam gerar sanções comerciais, né? É uma briga, né? É dos dois lados. E para comentar, a gente vai conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Essas questões das exigências ambientais, elas vêm crescendo ano a ano. A gente tem visto muito em função de algumas ações dos governos, também das preocupações com as mudanças climáticas, enfim, essas questões elas viraram centro das discussões e agora também nesse acordo comercial Mercosul e União Europeia. A exigência da União Europeia de estabelecer compromissos ambientais está correta? Vamos começar por aí. Veja, Roxane, essa reação europeia ela não é incorreta, né? Eles podem escolher de quem eles vão comprar e quais os fornecedores eles querem evitar. É importante lembrar que em vários países europeus a questão ambiental ela é muito importante. E há vários anos foi dado o alerta de que sanções comerciais poderiam acontecer. Nós estamos aí completando acho que 6 anos de coluna, e em diversas vezes, já desde o início da coluna, nós comentamos a respeito dessa possibilidade. E durante o governo Bolsonaro, a situação ambiental ela só piorou. E isso acabou gerando, né, esse tipo de problema. O que era uma possibilidade sobre a qual nós alertamos, né, diversas vezes, acabou virando uma busca pela inclusão disso como um instrumento de comércio. Ou seja, a União Europeia ela vai comprar produtos, principalmente, o principal foco aí é o Brasil, né? Ela só vai comprar produtos do Brasil se determinados compromissos ambientais forem assumidos de forma vinculante, como você colocou, ou seja, caso esses compromissos eles não sejam atendidos, essas metas, né, eventualmente colocadas, elas não sejam cumpridas, isso poderá gerar sanções comerciais. E é isso que o Mercosul está tentando evitar, né? Há quem diga que essas exigências europeias, elas escondem o protecionismo para dificultar ou até mesmo impedir que os produtos agrícolas brasileiros concorram com aqueles produzidos na Europa. O Brasil ele é muito eficiente, ele tem sido muito eficiente na produção de produtos agrícolas, né? E ele tem um custo menor, porque os salários aqui eles são menores do que o salário mínimo, por exemplo, na França, que é um dos principais países protecionistas, né, do seu setor agrícola, mas de qualquer forma, independente da motivação, se ela é puramente ambiental em alguns países ou se ela guarda aí uma forma de protecionismo, na prática o Brasil deu uma desculpa perfeita para quem desejava usar a questão ambiental de uma forma protecionista, ou seja, os europeus eles podem colocar agora e falar assim, olha, nós não somos obrigados a comprar de vocês, né? Se nós vamos firmar um contrato aonde, né, um acordo aonde há uma redução de tarifas ou mesmo eliminação de tarifas, nós queremos em contrapartida que vocês tenham um compromisso ambiental firmado, tal, de maneira vinculante, ou seja, de maneira obrigatória. Esse é um dos frutos, né, entre aspas, que o governo Bolsonaro ele deixou, porque
Esse tipo de alerta a gente já vinha fazendo isso desde o final do governo Temer. A gente comentou isso várias vezes no governo Bolsonaro, parece que não se levava em consideração esse tipo de possibilidade, e agora isso está aí sobre a mesa, né? Então, nós temos aí um problema adicional para firmar, para que esse acordo efetivamente ele entre em vigor. Sem dúvida. E na viagem à Europa, o presidente Lula, porque houve uma mudança completa, né, com este governo em relação às questões do meio ambiente, e lá na Europa ele já reafirmou que quer fazer valer Mercosul, União Europeia, esse acordo. Então, com essa nova perspectiva, podemos dizer, com Marina Silva, né, novamente, batalhando ali, trabalhando no setor, inclusive, e outras prioridades desse governo, o que é que pode ser feito a partir de agora? Porque deixou claro que tem interesse nisso, vai tentar tirar o prejuízo aí dos últimos anos, professor. Bom, como você disse, né, com o governo Lula há uma percepção na comunidade internacional de que as questões ambientais elas serão tratadas, né, de uma outra maneira, de uma maneira totalmente diversa, e isso ajuda muito. O Brasil ele tem um protagonismo hoje na área ambiental que é muito, muito grande, e é necessário usar esse capital para reverter esse jogo a favor do Mercosul. Uma possibilidade que eu vejo é que o Brasil poderia, por exemplo, aceitar metas de redução do desmatamento na Amazônia, porque esse é um dos objetivos, né, do governo, isso é um dos objetivos do Ministério do Meio Ambiente, das mudanças climáticas com a Marina, mas ele pode também atrelar isso ao aporte de recursos europeus no Fundo Amazônia, por exemplo. Então, tornar-se, nós estamos assumindo uma obrigação, né, um compromisso aqui de reduzir a taxa de desmatamento a tantos % ao ano a partir de tal data. Gostaríamos, então, que fosse colocado de maneira vinculante que vocês têm a obrigação de financiar o Fundo Amazônia, porque atualmente é o fundo que consegue captar de maneira mais intensiva recursos internacionais e aplicar esses recursos em projetos não só de recuperação de áreas desmatadas, né, mas também na oferta de opções de trabalho para as comunidades que vivem na Amazônia, né? Então poderia ser feito isso. Uma outra possibilidade que eu vejo, eu defendo isso também há bastante tempo, né? E eu falo que é um pensamento idílico meu, seria o seguinte: você tem dentro do agronegócio grandes exportadores que cumprem o que a lei manda, né? Eu até faço uma brincadeira pegando uma piada do Nizam Guanais. Ele falou assim: você há que dividir, tem o agronegócio e o ogronegócio, né? O ogronegócio é aquele que não cumpre nada, que sai desmatando, sai fazendo grilagem e tal, e isso acaba repercutindo muito negativamente em cima de todos aqueles agricultores que cumprem as normas, cumprem as regras, né, seguem as leis. A minha ideia era que grandes exportadores pudessem também montar um fundo para a recuperação de áreas degradadas e certificar o que eles estão exportando, dizendo assim: olha, ao comprar tal produto, né, que seja 1 quilo de carne no exterior, fala assim, isso daqui está certificado e auditado, porque isso contribui para a recuperação da floresta amazônica. Então seria um fundo adicional ao fundo Amazônia, usado esse fundo também com uma questão de marketing na tentativa de recuperar a imagem brasileira no exterior. Enfim, há várias possibilidades. O importante é que a percepção sobre o governo brasileiro mudou muito, e o Brasil ele tem um protagonismo ambiental muito significativo, e seria muito interessante que o governo usasse mais ativamente esse protagonismo ambiental a favor da recuperação das nossas florestas, na captação de recursos, e eu não tenho visto isso acontecer tão intensamente. Está acontecendo, né? Mas não tão intensamente. Parece que o foco maior da ação internacional do Lula hoje é em relação à guerra da Ucrânia. Mas eu vejo que ele poderia também incentivar ainda mais
essas questões ambientais junto a esses grandes fóruns internacionais, né, os países em que ele visita. Muito bem, vamos acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é o nosso meio, onde você pode acessar as nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Não se esqueça, vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, e você encontra todas as colunas, todas as entrevistas que fizemos. Vamos para de número 270 em breve. Professor, muito obrigada, bom feriado e até semana que vem. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.